acha que briga pelas 3 frentes? Não sei se ele vai ganhar as 3, se ele vai ganhar uma das 3. Eu sei que ele é candidato nas 3. O Fluminense é candidato. Como era candidato no Campeonato Carioca, mesmo tendo o Flamengo, e tanto era que mesmo tendo perdido o primeiro jogo por 2-0, na final deu um sacode no Flamengo, meteu 4-1, arrebentou e explodiu o Flamengo no Maracanã. Detonou, amassou o Flamengo. É um time... A brincadeira agora é ganhar Fla-Flu é normal, não sei o quê, zoação. Ele vai ganhar o outro jogo, empatou o primeiro agora, da Copa do Brasil. Se ele passar, ele vai brigar pelo título, como se o Flamengo passar, vai brigar também. Eu acho. O Flamengo é daqui a pouquinho, né? Agora é o Fluminense. Eu acho que o Fluminense, nas 3 competições, ele tem fumaça de campeão. Vai chegar... O mata-mata, ele tem umas esquinas perigosas que num dia infeliz, e todo time tem dias infelizes, num dia infeliz ele sai da competição. Embora eu prefira muito mais o mata-mata do que pontos corridos. Eu prefiro não, o povo prefere, é só você olhar a média de público nos estádios. No mata-mata explode. No campeonato, ao longo do campeonato, a não ser o Flamengo, pelo número de torcida, né, pelo número absurdo de torcedores que tem, você vê que no mata-mata enche muito mais. Mas por quê? Porque todo jogo é decisão. Ou ele é pré-decisão, ou ele é a decisão. Não é a decisão se ele vai botar a faixa no peito, levantar a taça naquele dia, mas se ele vai continuar vivo ou se ele está fora da competição. É uma decisão. Alguém vai sair como vitória que é definitiva até o jogo seguinte, ou até chegar à taça final. Então, é muito... A Copa do Mundo está aí. Mas o mata-mata não é justo. Então, devolve 5 taças que o Brasil tem de campeão do mundo. O Brasil é pentacampeão do mundo no mata-mata, né? A fase de grupo é só ali, 3 joguinhos. Depois é tudo mata-mata. Então, se o mata-mata não é uma coisa honesta, devolve as taças de campeão do mundo. A Champions League é o quê? É ponto corrido ou é mata-mata? É mata-mata. E a Champions, né? Então... Mas você gosta do gol fora? Olha, ele tem lógica. Eu acho mas que o gol... ele gera uma deformidade. Fala. Qual? Não, é que eu ia falar que eu gosto. Eu gosto, mas ele tem um problema. Eu também gosto. Faz parte do futebol. A gente está perdendo algumas coisas que fazem parte do nosso futebol, né? Qual é a origem da ideia? Qual é o nascedouro da coisa? Vamos lá, a gente busca a etimologia da palavra para saber o que ela significa. Vamos buscar aqui a origem da ideia para saber por que ele foi introduzido. E depois por que ele foi tirado. Por que ele foi introduzido? Eu adoro. Acho que o gol fora, ele teve como princípio fazer com que o time que joga fora de casa não fique se defendendo o tempo todo para levar o resultado para o jogo de volta. Por quê? Porque se ele fizer um gol fora de casa, aquele gol, em caso de empate, vai contar dobrado. Então, é um gol qualificado. Pô, ele faz 2-1, ele pode perder de 1-0, porque ele fora fez 2 gols. Incentiva o time a fazer gol. Isso diminui os placares reduzidos. É uma boa tese? É. Então, teoricamente, está resolvido que é bom. Qual é o problema? O problema é que, ao fazer o gol dobrado, você aumenta a linha de risco quando você vai fazer o jogo de volta. Por quê? Porque eu já fiz 2 gols e eu posso perder de 1-0, então eu vou jogar na defesa. Então, aquilo tudo que você potencializou no jogo de ida para o visitante, o anfitrião no jogo da volta vai fazer exatamente o oposto. Ele vai jogar na retranca, ele vai jogar o antijogo, ele vai esmerilhar o relógio, os 90 minutos vão se transformar em 25 de bola rolando, de vida útil do jogo. Aí o árbitro vai dar 15 de acréscimo e tal, não sei o quê, ele vai fazer mais defesa. Tem 5 substituições, vai botar 5 zagueiros. Então, as duas coisas precisam ser medidas. Ele foi feito com a ideia original boa, que eu gosto, de incentivar o time visitante a não ficar retrancado, mas como, com o passar do tempo, os times que fizeram gol fora começaram a fazer retranca no jogo de volta, a ideia se perdeu. Então, eu ainda acho que deveria continuar, ainda acho. Mas entendo perfeitamente a lógica da extinção do processo. E o Fluminense? Você falou que briga pelas 3, que tá aí nas 3 frentes, tá aí brigando. O Fluminense é um baita time, tem um ótimo técnico, ele não tem o melhor plantel, não tem o elenco. Não é o melhor elenco, mas ele tem jogadores. O Fluminense tem um Arias e o Cano. Pô, é brincadeira, né? Tem o Arias e o Cano. Não sei por que o John Kennedy não joga o John Arias é encapetado, hein? O John Arias é um jogadoraço. O Gerson costuma dizer que ele é o Arrascaeta do Fluminense. Mas é meio, desequilibra. E o Cano é aquele fazedor de gol, né?
Adora fazer o L pro filhinho dele. O Lourenço, eu tô feliz, já sabe que o papai vai jogar, vai guardar. E agora ainda tem o Marcelo. Como é que você viu essa volta do Marcelo ao Fluminense? O Marcelo é um jogador que você tem que contar pouco com ele em termos de minutagem por causa da questão física. Agora, ele é um gênio jogando bola, né? Ele já resolveu 3 jogos pro Fluminense. Inclusive um Fla-Flu, né? Ele dá uma enfiada de bola, porque ele joga... O craque fenomenalíssimo, lateral, quando ele vai para o meio campo, vários já. O Júnior no Flamengo, o Mazinho, que era do Vasco. Todos os jogadores que foram brilhar na Copa do Mundo para ganhar título internacional, para fazer isso, aquilo, outro. São gênios. O Júnior é um gênio. Aí vai para o meio campo, um gênio. O Júnior deu um título de campeão carioca ao Flamengo, perdido para o Fluminense, num 4-2. O Júnior ganhou o jogo, jogando no meio campo, fazendo gol, dando passe e tal, não sei o quê. Eu estou falando do jogo específico, mas ele deu títulos. Então, o Mazinho, na Copa do Mundo, inclusive, era lateral esquerdo no Vasco. O Felipe, lateral esquerdo do Vasco, foi para o meio campo, arrebentou com aquela habilidade toda. O Marcelo é esse jogador. Ele não é um lateral esquerdo no Fluminense. Ele é um jogador do meio, da construção, do passe, da inteligência, porque ele tem inteligência acima da média. Ele tem uma categoria que os outros não têm, ele tem mais do que todos os outros juntos. Só que ele tem um limite físico, pela idade, pelo desgaste e tal. Agora, quando você tiver ele em campo, durante os minutos em que ele ficar em campo, você tem certeza de que você tem um talento raríssimo atuando a seu favor. Então, eu acho que o Fluminense, nesse aspecto, ele ganha muito. Deu um azar agora que o Alexander, que é uma baita revelação, puta jogador de meio campo, foi para a lateral esquerda, virou o melhor lateral esquerdo. Quer dizer, melhor no Fluminense e top, que tem o Ayrton Lucas, que a galera nasceu no Fluminense, né? Mas hoje está no Flamengo, que é um jogadoraço. Mas o Alexander é uma revelação fantástica, só que machucou. Então, o Fluminense pode claudicar nesse momento e se ressentir, porque os caras que atuam naquele setor ali estão dodói. Isso faz muita diferença. Muita diferença. O Flamengo, por exemplo, está sofrendo até hoje com o erro que cometeu com o Rodinei. Aturou o Rodinei enquanto ele não jogava. Ele era a alternativa do Pará. Era o Pará. Isso é muito ruim, tira. Põe o bom é o Rodinei que está no banco. Aí botava. Não joga nada, traz o Pará. O bom era que estava no banco. Quando o Rodinei pegou no breio, começou a jogar e foi o melhor lateral esquerdo do país, o Flamengo não quis renovar o contrato dele, mandou ele embora. Ele acabou de ser eleito agora o 5º melhor. A gente falou nisso aqui, né? Do Campeonato Grego. O 5º melhor driblador. Acho que se não me engano, é o maior driblador do mundo. Do mundo. Bom, essas posições, o Flamengo tem o Mateuzinho machucou. Aí entra o Wesley no jogo, entra o Varela no outro. Você desarruma o time quando você perde uma peça que compromete um setor. No caso do Flamengo, a lateral direita, no caso do Fluminense, a lateral esquerda. Então, não sei como é que o Fluminense vai conseguir sobreviver a isso e de que forma vai acontecer a volta do Alexander, quanto tempo o Marcelo sabe jogar de lateral. Só que ele não vai aguentar jogar de lateral o tempo todo, vários jogos. Isso não vai acontecer. Eu até brinco com os meus amigos tricolores que o Marcelo joga de Marcelo, né? Porque você vê o gol que ele faz... É uma boa definição. Você vê o gol que ele faz contra o Flamengo na final do Carioca. Ele vai jogar quase de ponta direita. Ele vai correr. É um absurdo, ele vai né? rompendo as linhas de jogador. É um absurdo. O que o Marcelo joga é um absurdo. Ele joga demais. Muito craque. E ainda no Fluminense eu tenho 2 perguntas. A primeira é, Thiago Silva se viesse no meio do ano, é uma boa contratação? Olha, como jogador de futebol, monstro. Ninguém ganha apelido de monstro à toa, né? Como o Caetano Veloso rotulou. Como é que você rotula o Roberto Carlos? Ele falou, ninguém é chamado de rei à toa. Se ele é chamado de rei, vamos respeitar o negócio? Que a parada é essa. Eu acho que é a mesma situação. Ninguém é chamado de monstro à toa, porque é um jogador, um nível técnico absurdo. Só que você tem o Cano com 34 anos, você tem o Marcelo, você tem jogadores veteranos pra caramba no time. Então, você ter um jogador que talvez não tenha velocidade para acompanhar, mas ele vai ter o Nino do lado. Bom, se o Nino conseguir fazer tudo que a parte física exigir, na parte técnica ele vai se garantir, o Fluminense vai montar a maior zaga do mundo. Como é que ele está fisicamente? Eu não sei. A categoria dele é indiscutível. Isso não dá para... Não dá nem para examinar o início da discussão, porque não tem discussão. Ele é um baita de um jogador. Melhor do que os outros todos? Fora de série.
Ah, mas na Copa do Mundo... Na Copa do Mundo, esquece. Ninguém pode ser... Aquele 7-1, ele só serviu para mostrar que... Ah, o Fred era cone. Ele provou depois que não era. O esquema que era ruim, o Fred mostrou depois disso, você 1,5 kg de gols, como tinha feito na Copa das Confederações. Foi mudar o esquema e mataram o time. Então, esquece aquele 7-1. E os jogadores que ficaram marcados por causa do 7-1, eu acho que tem um, o Davi Luiz do Flamengo. A meu juízo, o Davi Luiz está vencido. Prazo de validade vencido. Ó, igual, amigo, esse aqui, tira da prateleira, tira de venda. Isso aqui não dá mais, não. Mas ainda está aí. E participou também do 7-1. Não foi por culpa dele. 7-1. Qual é, bonitos e bonitas? Eu sei que acabou o corte, mas ó, antes de você ir embora, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like e segue também as nossas redes sociais, o @ForaDoJogoCast, no Twitter, no Instagram e lá no TikTok. Valeu? Tamo junto. Segue a gente aí.